Boa noite, quarta-feira, 29 de junho. Hoje o Nesp Notícias fala de um assunto em debate no mundo todo, a saída do Reino Unido da União Europeia. O professor de Geografia Robson Montagnoli explica o que está em jogo no chamado Brexit. E ainda nesta edição... Bauru tem a primeira ciclorrota, uma demarcação na rua para carros e bicicletas compartilharem o mesmo espaço. Uma atleta para inspirar. Você vai conhecer a líbero do vôlei Bauru. Ela tem 46 anos e um dos melhores condicionamentos físicos do time. A cidade de Bauru é a primeira no estado a receber uma ciclorrota, que atende às exigências da nova resolução do CONTRAN. É a marcação de um traçado na rua para que motoristas e ciclistas compartilhem o mesmo espaço com mais segurança. A Rua Aviador Gomes Ribeiro foi a escolhida para receber a primeira ciclorrota da cidade. E os trabalhos de sinalização começaram na manhã desta quarta-feira. Diferente da ciclovia e da ciclofaixa, a ideia é que carros e bicicletas compartilhem o mesmo espaço em segurança. As ciclorrotas elas são em geral implantadas em vias locais, vias que têm um menor fluxo, uma menor velocidade de tráfego. Então ela aparece como alternativa ao Duque de Caxias, né? Existe hoje um tráfego de ciclistas alto pela Duque de Caxias, então a gente quer estimular o uso de uma via local mais segura e alertar o motorista desse uso. O ciclista que vem pela Duque entra na Rubens Arruda e acessa a ciclorrota no cruzamento com a Aviador e pode seguir até a Alameda Otávio Pinheiro Brizola num trajeto de 13 quadras. Fábio é ciclista e membro do grupo Pedala Bauru. Ele conta que essa é uma reivindicação antiga do grupo. Há algum tempo já nós estamos atuando, com o Pedala Bauru, levantando diversas informações sobre o uso da bicicleta em Bauru e também sempre em diálogo com a Endurbe. E veio de uma vontade já antiga, de fazer as ciclorrotas e implantá-las. Recentemente tivemos uma norma do CONTRAN, que foi aprovada sobre sinalização de ciclorrotas, e aí veio o impulso para fazermos. Então, nessa parceria da Endurbe e do Pedala Bauru, conseguimos traçá-la. Por usar a bicicleta todos os dias, ele acredita que a ciclorrota é um incentivo a mais para que esse meio de transporte deixe de ser apenas uma opção de lazer. É um quadro geral no país, existe uma carência muito grande, de pensar na bicicleta como um veículo de transporte. Bauru ainda tem uma estrutura tímida quanto a isso, estão localizados em lugares isolados e ainda não existe uma conexão, mas isso é um quadro que a gente vê no país como um todo, Estruturas como essa da ciclorrota são extremamente importantes, porque elas são mais simples de implantar, trazem um benefício para o ciclista e podem ligar às outras estruturas já existentes. Por enquanto, a ciclorrota vai passar por um período de testes, mas a ideia é que ela seja adotada em outros pontos da cidade. Enquanto isso, a recomendação é que motoristas e ciclistas redobrem a atenção. Para o ciclista, o ideal é ele sempre procurar essas vias que vão estar sinalizadas como ciclorrota, porque o motorista que circular por ela, ele vai ter que ter mais atenção ao trânsito. Ele tem que reduzir a velocidade e ele tem que manter distância do ciclista a ultrapassar. Isso, na realidade, é recomendado para toda a via, mas essa em especial a gente está sinalizando também para educar e para estimular o uso da bicicleta. Ainda sobre trânsito, a Secretaria de Obras iniciou a ampliação de uma faixa de desaceleração na Avenida Nações Unidas. A ideia é evitar congestionamentos e colisões que são frequentes naquela região. Uma segunda faixa de desaceleração está sendo implantada no trecho de acesso à rua Caetano Sampieri ou para quem faz o retorno para a Marginal em direção ao Bauru Shopping. A segunda faixa terá 2,5 metros de largura e deverá facilitar o trânsito na Nações no sentido bairro-centro, principalmente para quem seguir em direção aos altos da cidade. A função da faixa é diminuir congestionamentos e reduzir o risco de acidentes que são frequentes na região. Um agente de trânsito orienta os motoristas que devem redobrar a atenção no local até o término das obras previsto para esta sexta-feira.
O objetivo dessa obra é uma faixa, na realidade, adicional para quem vai fazer o contorno da Vila Universitária para os altos da cidade. O pessoal parava no meio da faixa das Nações Unidas e havia várias colisões traseiras. A gente já fez uma contagem de veículo, acredita que vai ficar bem próximo do gargalo ainda. Se houver a necessidade, vão ocorrer outras intervenções aqui para que a gente consiga diminuir ou zerar esses acidentes que ocorrem no local. Estamos há 22 dias sem chuvas em Bauru. Os efeitos da estiagem só não estão sendo piores para a saúde porque a umidade do ar não chegou a níveis críticos, como é comum nessa época do ano. Vamos então ver a previsão do tempo para amanhã. As informações são do IPMET e do CPTEC. A massa de ar seco estacionada sobre o estado impede a formação de chuvas. A previsão é de tempo aberto em todas as regiões paulistas até o início da semana que vem, pelo menos. Em Bauru, o tempo também segue firme. Agora, a umidade do ar é de 59%. Não venta neste momento. Hoje, a temperatura mínima ficou em 13 e a máxima chegou a 26 graus. A variação prevista para esta quinta-feira é entre 14 e 28 graus. No próximo bloco, você vai ver que a idade não é impedimento para praticar esporte de alto rendimento. A líbero do vôlei Bauru tem 46 anos e um preparo físico de uma atleta de 20 anos. Você vai conhecer a Arlene Xavier depois do intervalo. Voltamos num instante só. A Secretaria Municipal de Cultura de Bauru começou nesta semana a reforma da Biblioteca Central Rodrigues de Abreu. A previsão é de que o local fique fechado por 60 dias. O objetivo é tornar o espaço mais acessível, melhorar a iluminação, trocar o piso e reorganizar todo o acervo. Durante esse período, os usuários somente poderão devolver os livros emprestados e fazer consulta ao Jornal do Dia na mesa externa, ali no hall do Centro Cultural. Não será possível, portanto, fazer um empréstimo de novas obras, nem usar a biblioteca para pesquisas. A gente mostra agora que a idade não é impedimento para se buscar um excelente condicionamento físico. Com esforço e disciplina, é possível até se manter um esporte de alto rendimento. Tanto que uma das jogadoras mais bem preparadas fisicamente do time Vôlei Bauru é a mais velha da equipe. Na tela do computador, esse gráfico exibe o percentual de gordura, de massa muscular e massa óssea de um atleta. Os resultados são bastante próximos de uma pessoa entre 20 a 30 anos. Mas esse exame é de uma jogadora de vôlei que tem 46 anos de idade. Arlene é líbero no Vôlei Bauru. Ela passou por esse equipamento, uma espécie de raio-x, que faz o mapeamento do corpo da atleta. A ideia é aproveitar os dados para direcionar e aprimorar os treinos. A partir desse diagnóstico, a gente verificar se a pessoa está com um tipo de desbalanço em cada uma das estruturas, principalmente em relação ao excesso de gordura corporal, que acaba sendo um problema para os atletas de modo geral, controlarem esse aumento de tecido gordo durante o seu processo da carreira, né, o seu processo de envelhecimento. Então, ela com uma idade um pouco mais avançada comparada aos atletas normais que disputam o voleibol, ela está excessivamente acima nesse quesito de gordura corporal e aí isso acaba facilitando, evidentemente, o desempenho dela em quadra. Na esteira, a Arlene passa por outro teste, o de capacidade cardiorrespiratória. O exame é muito importante. Jogando na posição de líbero, ela precisa estar com fôlego em dia para receber saques e defender os ataques com rapidez e precisão. Eu já esperava estar mais ou menos próxima do que eles precisavam, porque eu me mantenho, né? Tem anos que eu estou aí na estrada, então eu procuro, mesmo de férias, manter em alguma corrida, fazer uma musculação, até porque eu não tenho intenção nenhuma de sair das quadras ainda. Você acha que a tua posição de líbero te favorece? Muito, muito, porque o meu desgaste é muito menor do que o dos atacantes, mesmo sendo as centrais, né, que eu entro teoricamente no lugar delas, o meu desgaste é muito menor. Os resultados da Arlene surpreenderam até a comissão técnica. Entre todas as atletas avaliadas, a líbero ficou com o segundo melhor desempenho nos testes realizados. Dentro do treinamento, ela se mostra muito dedicada, muito concentrada naquilo que faz. Ela demonstra um bom nível de condicionamento físico, tanto em força, em potência, em condicionamento aeróbico. Então ela não apresentou grande trabalho para a gente. Na verdade, ela facilitou muito o nosso trabalho. A
Alguns fatores explicam os bons resultados obtidos pelo atleta de 46 anos de idade. Desde fatores genéticos, como a condição cardiorrespiratória, a condição muscular, a estrutura corporal que ela tem, o histórico de lesão que ela tem durante a carreira, a sobrecarga que ela tem nos treinamentos e quanto isso irá causar de impacto na sua estrutura, a capacidade de regeneração entre um treino e o outro. E o desempenho da líbero acaba contagiando as demais jogadoras, que chegam a ter metade da idade de Arlene, mas sonham um dia em chegar à idade dela com o mesmo desempenho. Nosso corpo é nosso instrumento de trabalho, então, olhando para ela, assim, a gente sempre tem um objetivo, que é chegar e manter o mesmo na idade dela. É a primeira vez que eu tô jogando com ela, né, e treinando. Tá sendo uma experiência muito bacana e de ver o esforço dela, a garra, a alegria que ela transmite nos treinos. É muito legal isso. Mas há um ingrediente que a ciência não explica, mas que para a líbero faz toda a diferença. Gente, nada melhor do que dar risada. Que risada boa, hein? E no próximo bloco a gente vai entender as motivações e as prováveis consequências da saída do Reino Unido da União Europeia. Uma decisão que mexe com a configuração política e econômica da Europa e do mundo. Quem conversa com a gente é o professor de Geografia, Robson Montagnoli. Voltamos num instante só. A gente abre espaço agora no Nesp Notícias para falar da saída do Reino Unido da União Europeia. A decisão foi tomada por 52% aproximadamente da população num referendo na última sexta-feira. É um fato histórico que vem chacoalhando a Europa e os mercados de todo o mundo. Para entender o significado dessa decisão, vamos conversar com o professor de Geografia, Robson Montagnoli. Robson, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Boa noite. Robson, para a gente entender, vamos fazer o contraponto. Por que o Reino Unido decidiu sair da União Europeia? Porque em determinado momento esses países decidiram se unir. Qual que era a vantagem de fazer parte desse grupo? Nessa configuração que a União Europeia está hoje, tem mais ou menos 23 anos, né? Isso, desde 93, após o Tratado de Maastricht. Bom, a União Europeia tem uma história mais antiga, né? Ela foi formada... enquanto embrião, se nós buscarmos lá mesmo, atrás, quando acabou acontecendo, foi no final dos anos 40, com o Benelux, que era um pequeno bloco econômico envolvendo Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Porém, o que é hoje, de fato, a União Europeia nasceu como mercado comum europeu, que foi pelo Tratado de Roma de 57, quando na ocasião era o Benelux, os três países que eu acabei de citar, e França, Alemanha Ocidental e Itália. A Inglaterra estava fora. E a vantagem de se estabelecer um bloco na Europa naquele momento era para enfrentar a concorrência capitalista do novo todo-poderoso do hemisfério ocidental, que eram os Estados Unidos, que surgiram como grande potência no pós-Segunda Guerra. A Inglaterra não entrou de imediato exatamente por questão de não aceitar fazer parte de um bloco com o antigo inimigo de guerra, que era, no caso, a Alemanha e até a Itália. E por que em determinado momento a Inglaterra aceitou fazer parte? Que vantagens que ela viu em pertencer à União Europeia? Então, como o bloco econômico ele envolve uma série de benefícios para apenas os países que fazem parte do mesmo, então a Inglaterra ficava de fora de todo o benefício, por exemplo, de comércio integrado com tarifas alfandegárias reduzidas ou isentas. E o que sobrava para a Inglaterra comercializar naquele momento dentro da Europa era com países de menor porte econômico, tipo, a gente pode citar a Espanha, pode citar a Grécia, Portugal, que à época ainda não faziam parte do bloco. Só que agora essas mesmas vantagens estão sendo usadas como argumentos para a saída, né, do Reino Unido da União Europeia. Essa questão de ter mais autonomia para fazer transações comerciais pesou nessa decisão da população? Temos também um fator determinante que é a crise migratória. O que mais pesou na sua visão para essa decisão? Mesmo que por uma margem pequena, mas da população de sair do bloco? Bom, essa questão da autonomia, a Inglaterra sempre defendeu o fato de tê-la. Poucos sabem, mas, por exemplo, a Inglaterra entrou, o Reino Unido, no caso, entrou para o mercado comum europeu à época, não era ainda a União Europeia, em 73. E em 75, com 2 anos de bloco, o Reino Unido já teve um primeiro referendo
para discutir a saída do bloco. E naquela época falava-se muito dessa questão da autonomia. Porém, 66% da população do Reino Unido preferiu continuar, até porque era começo e tal. É evidente que essa questão de autonomia, por exemplo, existe na Comissão Europeia uma espécie de fiscalização muito forte sobre a questão orçamentária. Um país que esteja dentro do bloco não pode ter, por exemplo, uma dívida pública, um déficit público maior do que 3% do PIB. E o Reino Unido nunca gostou, a Inglaterra principalmente, sobretudo, né? A Inglaterra nunca gostou de ser fiscalizada nesse sentido. Isso pesou sem dúvida, mas o que mais pesou para que o referendo da semana passada levasse ao resultado que acabou acontecendo tem sido a questão da imigração. Essa imigração que é advinda de polos islâmicos tanto do norte da África quanto do Oriente Médio, potencialmente da Síria, e que tem provocado, inclusive, nos últimos anos, temos notícia aí de atentados terroristas, porque junto com essa imigração clandestina, muitos membros de grupos terroristas, inclusive do Estado Islâmico, têm conseguido entrar junto ao território europeu e preocupando muito o Reino Unido, que tem aí uma política muito forte no sentido de fazer prevalecer sua questão fronteiriça. E foi justamente essa parcela da população mais conservadora, que teme a imigração, mais velha também, que acabou definindo esse resultado. Os mais jovens preferiam continuar. Né? Esse é um ponto muito importante. A decisão foi tomada principalmente pelos integrantes do Partido Conservador, partido do primeiro-ministro David Cameron, que chegou a renunciar, né? Porque ele era forte defensor da permanência do Reino Unido na União Europeia. No entanto, essa ala mais conservadora do partido é que acabou fomentando esse tipo de opinião em relação, inclusive, à questão da segurança interna do país. Por outro lado, os jovens estão bastante descontentes. E esses jovens, por exemplo, estão dizendo algo no seguinte sentido: daqui a alguns anos, estes que defenderam a retirada do Reino Unido do bloco já estarão mortos, né? Já não estarão mais aqui presentes. E nós, com o futuro pela frente, temos hoje 27 países que estarão com as portas fechadas para o nosso futuro profissional. Então isso é bastante importante de se colocar. E falando nesse aspecto também, muda alguma coisa para os brasileiros que vivem lá, que tinham visto de outros países, mas viviam lá por causa dessa livre circulação, né, por fazer parte da União Europeia, e também em relação aos tratados comerciais, o Brasil deve tirar vantagens dessa saída? Bom, essa questão de permanência vai ser um problema e segundo consta, essa ruptura ela vai ser bastante dolorosa. Analistas já conseguem observar, por exemplo, que essa ruptura não terá nada de pacífico, tanto que a União Europeia está pedindo para que o Reino Unido acelere esse processo de retirada. E um dos pontos que deve pegar exatamente é essa discussão sobre a permanência, não só de brasileiros, mas, por exemplo, de todos os estrangeiros, inclusive membros da União Europeia, que estão vivendo no Reino Unido. E, por outro lado, tem também a via contrária. Muitos britânicos que vivem na União Europeia. Imagine hoje uma pessoa que tenha um bom emprego, um britânico, que tenha um bom emprego, que resida na França. A partir desse momento ele começa a perceber que vai ter que batalhar, segundo o que for decidido pela cúpula tanto da União Europeia quanto do Reino Unido, se ele vai poder continuar ali trabalhando, se ele vai ter um trabalho muito, digamos que árduo, para poder correr atrás dos seus direitos de continuidade. Então, teremos muita coisa pela frente. Robson, perdão. Tem a questão do Brasil, né, que você disse. Isso, do comércio. Então, o Brasil, historicamente, não é um grande parceiro da Inglaterra em termos comerciais. A Inglaterra está localizada numa ilha, que é a Grã-Bretanha, e o território inglês não é tão grande. E existe um consumo muito forte, claro, é uma sociedade de elevado padrão de vida, principalmente em relação a produtos alimentícios advindos da agropecuária. Os grandes fornecedores de manteiga, queijos, enfim, tudo que tem a ver com a questão da pecuária, bem como também de produtos agrícolas, para a Inglaterra seria a França e a Alemanha, que são grandes produtores europeus. Só que agora, como o Reino Unido vai ficar fora do bloco, esses produtos chegarão até o Reino Unido tarifados, obviamente, mais caros. Abre-se a possibilidade, no caso do Brasil, que é um grande produtor agropecuário, inclusive da mineração, o Brasil tem condições, bem como outros países do mundo,
a abrir agora um mercado com o Reino Unido, mercado bilateral, que agora o Reino Unido poderá ter uma liberdade maior para poder estabelecer isso. Vai depender muito da articulação brasileira em poder ganhar esse novo nicho, que possivelmente deve ficar possível, se tornar possível. Tá certo, Robson. Muito obrigada por esclarecer essas questões aqui. Pois não. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, às 7 da noite, ao vivo. Tchau!